Bom dia. Minha família e eu estamos muito felizes de conhecer essa igreja simpática de São Carlos. Segundo me disseram, uma das igrejas no Brasil que mais tem universitários, mestres e doutores por metro quadrado. Então, realmente é uma igreja privilegiada por ter pessoas capacitadas, pessoas com uma boa formação acadêmica e dedicadas a Deus. Pude sentir isso na classe dos jovens, uma das classes mais bonitas também com as quais eu já estive. E o pessoal bastante animado, ativo, gostam de curtir o que é positivo, o que é bom, né? E que Deus os preserve sempre assim. Atuantes na causa de Deus e sempre buscando um preparo melhor para cumprir o mandato que está expresso em 2 Pedro 3,15, que diz que temos que estar preparados para dar a razão da nossa fé, sempre com mansidão. E esse preparo envolve, sem dúvida nenhuma, o estudo, a análise, profunda da palavra de Deus, em primeiro lugar, e de bons livros também, que podem nos ajudar nesse crescimento espiritual e intelectual. Estive uma vez, escrevi inclusive na revista Adventista deste mês, essa experiência, num outro estado, conversando com pais, doutores, preocupados com os filhos, e me disseram que os filhos, agora fazendo medicina, estavam se afastando da igreja e abraçando o ateísmo. Nasceram em lar cristão. E os pais agora estavam acordando para essa realidade complicada. Toda pessoa tem liberdade de escolher ser cristão ou não, né? Essa é a verdade. Mas o fato é que eles haviam sido criados num berço, num lar cristão. E quando fui pesquisar um pouco mais, sondar um pouco mais a história daquela família, eu descobri que, na verdade, eles haviam sido, sim, adventistas, mas não frequentavam os cultos jovens, não faziam culto familiar. Os filhos não eram de ler livros apologéticos, bons livros, nem tampouco a Bíblia. Gastavam tempo demais com filmes, videogames, essas coisas, né? E não fundamentaram devidamente a fé. Agora, no mundo acadêmico, achavam que pelo fato de terem sido já adventistas, podiam dizer para as pessoas: eu já fui cristão adventista e sei o que pensam os adventistas e posso agora abraçar conscientemente o ateísmo. Eu disse: não. Eu acho que eles nunca souberam exatamente o que é ser um adventista. E se você perguntar para esses jovens que começam a ser, não quero generalizar, mas de modo geral quase é assim, se você perguntar para os jovens que começam a ter a fé abalada no campus, você começa a sondar, pesquisar um pouquinho mais, você vai perceber que, na verdade, essas pessoas não leram tanto assim quanto dizem ter lido. Conhecem muito bem da sua área, biologia, física, né? Enfim, mas se você perguntar: você já leu, por exemplo, o livro Origens, do Dr. Ariel Roth? Não conheço. Você já leu o livro A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn? Não, nunca ouvi falar. Já leu o livro Uma Breve História da Terra, do Dr. Naor, geólogo, criacionista, adventista? Não, também não conheço. Mas como que você pode se posicionar desse jeito? E nesse artigo eu dei como título A Verdadeira Busca. Porque eu entendo que a busca verdadeira pela verdade, ela envolve sacrifício, envolve uma sinceridade absoluta. Eu quero seguir as evidências, levem aonde levarem. Não é verdade? Eu não posso parar no meio do caminho nessa busca. Como que eu posso me posicionar dizendo: eu sou um criacionista, eu sou um ateu, sem ter analisado e pesado todas as evidências possíveis que estão ao meu alcance? Como contei ontem para vocês, quando eu tive contato com o criacionismo, eu fiquei chocado e comecei a ir atrás de todas as fontes disponíveis. E naquele tempo, quase 20 anos atrás, nós não tínhamos assim tanta literatura em língua portuguesa. Aí tivemos que ir atrás do que havia, revista criacionista, da Sociedade Criacionista, material em inglês, poucos vídeos que havia, mas o que havia, nós devoramos. E ali foi possível tomar uma posição. Hoje há mais livros disponíveis e a busca, ela acaba sendo mais facilitada, mas a responsabilidade é maior. Porque eu preciso conhecer esses materiais, preciso analisá-los, preciso estudá-los, e só então tomar uma posição tão drástica quanto a de dizer: eu creio ou não creio. Porque isso envolve muita coisa. Não podemos ser levianos nesse aspecto, né? Porque isso envolve salvação até, vida eterna. Então não nos deslumbremos com certos conhecimentos que há por aí, né? Eu acho que muitas vezes nós acabamos entrando na universidade muito novos ainda, com muito pouca maturidade.
E hoje, reavaliando meus tempos de universitário, eu vejo um pouco isso aí. E você entra lá, você vê um pós-doutor falando algumas coisas, você já fica deslumbrado, e aquilo começa a inflar talvez o ego, não é? E lá na frente, você começa a analisar as coisas e pensar que, quanta vaidade. Eu encontrei num sebo uma pérola, né? De vez em quando você encontra no sebo alguns livros assim fantásticos, da década de 50. O título é O Ateísmo Moderno. Década de 50, você sabe que não é mais moderno, né? Naquele tempo era, né? Mas o autor, que é um teólogo e um filósofo católico, ele começa a contar a história de vários filósofos da história, né? E vem dos pré-socráticos, passando pelos filósofos renascentistas e mais modernos e assim por diante. E o que ele percebe como padrão, isso é muito interessante. Ele fala sobre Kant, sobre Nietzsche, um que eu achei bastante legal a história dele, que é o Heinrich Heine, ateu ferrenho a vida toda, mais do que Nietzsche. No fim da vida ele se converte. Eu coloquei no meu blog o testemunho dele, o testemunho de Heinrich Heine. Um padrão mais ou menos comum na vida desses filósofos é o seguinte: na juventude, aquela fase de impetuosidade, de desafiar os paradigmas, eles escrevem obras viscerais e ali manifestam o seu ateísmo. Mas o tempo passa, eles começam a ficar mais maduros, a cansar um pouquinho, não escrevem mais tanto, e começam a reavaliar suas ideias. E frequentemente, esse livro mostra, muitos desses ateus filósofos acabaram reconsiderando seu ateísmo e no fim da vida tornaram-se teístas. Mas pouca gente sabe disso. E poucos escreveram sobre isso. Não foi o caso, por exemplo, deste aqui, o Antony Flew, que é tido como um dos maiores filósofos do século XX, se não o maior. Antony Flew foi sempre, durante sua vida, um ateu militante, não é? Daqueles que combatem realmente as crenças. Ele escreveu um tratado de filosofia que é uma referência, né, nos meios filosóficos, mas no fim da vida ele deixou um legado, uma herança, resultado de suas reflexões mais profundas. Ele começou a analisar mais detidamente duas coisas em especial. Primeira, a complexidade física do universo. E o acaso não lhe parecia mais uma boa resposta para isso. Em segundo lugar, a complexidade da vida, a complexidade integrada da vida, que, segundo Flew, é ainda mais complexa do que o próprio universo. E essas duas reflexões filosóficas, científicas, o fizeram concluir que é impossível que Deus não exista. E aí escreveu um livro bacana, chamado Um Ateu Garante, Deus Existe. Eu recomendo a vocês. Eu falei que nesse fim de semana eu ia recomendar vários livros, espero que você esteja anotando aí, né? Se você esquecer, lá no meu blog, criacionismo.com.br, do ladinho direito ali tem um menu, está escrito assim: você precisa ler. É a relação de livros que eu considerei, que eu li, analisei e coloquei uma pequena resenha, que eu considero assim, pelo menos os básicos, para que um estudante dessas questões estude, leia, para tomar suas decisões e posicionamentos. Tem uma literatura ali bem interessante, começa com o teísmo puro, que é esse livro aqui não fala da Bíblia, isso que é interessante. Por que é interessante? Porque há pessoas que, se você for falar de criacionismo, lá vem você com religião. Não, eu tenho um livro aqui interessante para você, de um ex-ateu, filósofo, que não trata de Bíblia. Ele faz uma abordagem, uma aproximação de Deus do ponto de vista filosófico. É este livro aqui. Indique para as pessoas. E aí você vai conduzindo ela, aos poucos, do teísmo para o criacionismo, né? Que é uma tentativa aí de entendimento da realidade do ponto de vista teológico e também científico, né? Bom livro, viu? Eu falei ontem sobre isso, quero reafirmar aqui, fazer mais uma vez essa propaganda, porque alguns não estavam aqui ontem à noite, né? A Divisão Sul-Americana acabou de lançar esse estudo bíblico, que, tanto quanto eu saiba, é algo inédito, né? O Resgate da Verdade, é um curso bíblico para universitários. Então, se você tem aí na sua universidade um grupo de estudos, um pequeno grupo, ou mesmo na igreja, um amigo que tem interesse em conhecer a Bíblia um pouco mais aprofundadamente, esse material é o ideal. Para você ter uma ideia, aqui eu vou ler alguns capítulos só para vocês verem, os títulos, né? Ele foi feito de uma perspectiva apologética, para demonstrar primeiramente que existe sim uma verdade absoluta, que é possível crer em Deus, como o Antony Flew fez, né? Numa base filosófica racional, que a Bíblia é um livro que deve ser considerado seriamente, porque não é uma literatura sem fundamentos,
Então começa assim: quem se importa com a cosmovisão? Primeiro estudo. É importante de reconhecer que há cosmovisões diferentes e que as pessoas funcionam de forma diferente dependendo da cosmovisão que abraçam. Existe a verdade absoluta? Capítulo 2. 3. Deus, deuses ou imaginação? 4. Quem precisa de certo ou errado? Qual a origem da moralidade, da moral? E quando o mal vem de cima? 6. Creio, logo penso. Creio, logo penso. 7. Bíblia, o livro mais perigoso de todas as épocas. 8. Papel aceita tudo. 9. Janela para o futuro. 10. Sintonia perfeita, e assim vai. O primeiro dos 3 blocos trata de uma perspectiva mais filosófica, não vai diretamente à Bíblia para não assustar, não é? Vai levando aos poucos a pessoa a ter contato com a palavra de Deus. O segundo bloco trata das bases do cristianismo. Será que Jesus ressuscitou de verdade? Há evidências disso? Por exemplo. E o terceiro e último bloco, as doutrinas bíblicas distintivas, né, que nos caracterizam, como por exemplo a volta de Jesus, a lei de Deus, o sábado, o estilo de vida saudável, mas tudo de uma perspectiva bem acadêmica, com boas referências, com indicação de fontes para aprofundamento e assim por diante. Eu recomendo a vocês o Resgate da Verdade. Você pode adquirir nos CELS, Serviço Educacional Lar e Família, ou então nas associações, né? No caso aqui a Paulista Oeste, né? É só pedir para o Departamental de Jovens e ele poderá lhe orientar com relação à aquisição desse material. Eu disse ontem que o criacionista, ele conta assim com argumentos científicos para fundamentar a sua cosmovisão, né? Mas uma coisa nós nunca deixamos de admitir e afirmar: a base primeira da nossa cosmovisão cristã, criacionista, teísta, é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia faz algumas afirmações muito categóricas, como por exemplo essas aqui, ó. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra de tuas mãos. Outra: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. Tu os preservas em vida a todos, né? Ou seja, Deus é criador e mantenedor da vida. Ele é que mantém esse sistema funcionando. Além disso, um outro texto mais poético de Jó, né, diz: faça perguntas às aves e aos animais, e eles o ensinarão. Peça aos bichos da terra e aos peixes do mar, e eles lhe darão lições. Todas essas criaturas sabem que foi a mão de Deus, do Senhor, que as fez. Faça perguntas aos animais. Como? Estudando biologia, né? Faça investigação e você perceberá realmente que ali existem digitais do Criador. Um outro livro que eu recomendo a vocês, estou lendo agora, é esse aqui, do matemático John Lennox, de Oxford. O título: Por que a ciência não consegue enterrar Deus? Ora, se Deus está morto, por que ninguém consegue enterrar? Continua vivo até hoje, né? Na página 56, ele faz uma pequena metáfora aqui, uma comparação, que é o bolo da tia Matilde. Gostei do livro porque, apesar de ser um matemático de uma conceituadíssima universidade, ele escreve de forma bem simples, com boas ilustrações. Bolo da tia Matilde. E ele fala o seguinte: suponhamos que minha tia Matilde, ele conta, tenha feito um bolo. E eu então levo esse bolo para ser analisado por nutricionistas. Eles vão traçar todo o perfil nutricional do bolo, vão analisar todas as suas calorias e tal. Se eu levar para um químico, o que ele pode me oferecer analisando aquele bolo? Ele vai analisar ali as reações que foram necessárias para que aquele bolo se solidificasse, vai analisar os componentes químicos do bolo. Se eu levar para um físico, vai analisar as partículas do bolo, as dimensões dela e assim por diante. Mas ele pergunta: e se eu perguntar para esses cientistas por que esse bolo foi feito? Eles saberão responder? Qual o propósito deste bolo? Eles terão respostas? Não. Eles serão muito úteis para definir o que é o bolo e como foi feito. Mas a pergunta do propósito, para que esse bolo foi feito, eles não poderão responder. Aí a tia Matilde dá um sorrisinho de canto de boca e pensa: eu sei por quê. E você só saberá por quê se ela revelar isso a você. Senão, você não vai saber. Mas além de ser necessária uma revelação do porquê, é preciso que essa revelação seja coerente. Por exemplo, tia Matilde não tem sobrinhos, e ela diz: eu fiz esse bolo para o meu sobrinho que está de aniversário. Resposta: incoerente. Mas se ela tiver um sobrinho, e ele estiver de aniversário,
E ela disseram: eu fiz esse bolo para o aniversário do meu sobrinho. A resposta é coerente e a revelação é precisa. A comparação você já captou, né? A ciência pode nos dizer muita coisa sobre o como, mas nada nos diz sobre o porquê. Como funciona a realidade? Ela pode explicar algumas coisas sobre isso. Mas por que existe tudo em lugar de nada? Qual a resposta? Por que o universo funciona tão afinadamente, com leis tão precisas? Qual a resposta? Por que existe complexidade irredutível na vida, em vários sistemas e assim por diante? Por que existe informação complexa e específica e não o nada? A ciência não responde isso. Mas o Criador de tudo isso, que fez esse bolo maravilhoso, ele tem a resposta. E ele pode revelar. E cabe aos que receberem essa resposta analisar se ela é coerente ou não. É isso que nós procuramos fazer como criacionistas. Nós pegamos esse bolo, nós analisamos do ponto de vista científico o como dele, né, o porquê funciona assim, mas também procuramos, com as lentes da teologia coerente, analisar os porquês, as causas, né, a motivação por trás de tudo isso. Duas lentes para enxergar a realidade. Avancemos aqui. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Revelação de Deus, né? Veja só, a Bíblia, nós todos reconhecemos, não é um livro exatamente científico, né? Até porque seria injusto querer dizer isso, né? Porque ela foi escrita numa época pré-científica. Não espere que ali na Bíblia haja linguagem, como por exemplo a taxonomia moderna, né? Alguns dizem, mas as espécies lá em Gênesis, aquilo não é exatamente espécie como nós entendemos hoje, né? São os tipos básicos, mas a nomenclatura é pré-científica. Não espere encontrar descrição de física quântica na Bíblia ou coisa parecida. Até porque se Moisés escrevesse, ele até poderia, mas se ele escrevesse desse jeito, a Bíblia permaneceria misteriosa e oculta das pessoas por muitos e muitos anos, até que a ciência moderna emergisse. Ela é um livro para todos, não só para os cientistas. No entanto, quando ela faz algumas afirmações que tem que ver com a ciência, o que me chama a atenção, e sempre me chamou a atenção, é o fato de que ela acerta na mosca, acerta em cheio. E eu vou lhes dar alguns exemplos. Primeiro, Jó capítulo 26, verso 7. Não vou ler aqui os textos, não teremos tempo para isso. Você pode anotar e conferir depois. Mas ali diz o seguinte, que Deus, ele suspende a terra sobre o nada. Como assim? Hoje a gente dá nome a esse nada, né? É o vácuo, né? Leve em conta que esse texto foi escrito por Moisés 1.500 anos antes de Cristo, portanto 3.500 anos atrás. E Moisés estudou em que universidade federal? Do Egito. Nessa universidade, ele aprendeu que a terra estava apoiada sobre 5 colunas. Era a teoria científica mais aceita e ensinada naqueles tempos. Além disso, ele estudou na Universidade do Egito e lá ele, curiosamente, quando escreve a Bíblia, ele não se vale dessas descobertas científicas, das 5 colunas e coisa que o valha. Não é estranho que Moisés, quando vai escrever a Bíblia, ele despreza esse conhecimento e escreve um absurdo de que a terra, tão sólida, tão pesada quanto parece ser, ela está suspensa sobre o nada? O que será que os doutores do tempo de Moisés devem ter dito sobre isso? O que vocês acham? Moisés, você está louco. Isso é um absurdo. Cientificamente isso é insustentável, Moisés. Você é um fundamentalista, você é um cristão, diríamos hoje, né? De mente estreita. Essa ideia é absurda. Nossos pesquisadores sabem que a terra, sólida e firme como está apoiada sobre alguma coisa. Sinto muito, mas a tia Matilde me contou algo diferente. Gênesis capítulo 15, verso 5, também de autoria mosaica, ali é dito que Deus chama Abraão para fora de sua tenda e diz assim, Abraão, era noite, né? Olha para o céu e conta as estrelas, se é que tu podes. Como assim, se é que eu posso? Se Abraão fosse um homem daqueles questionadores que não reconhecem em Deus a autoridade, não fosse o pai da fé, ele diria assim, Senhor, desculpa aí, mas todo mundo sabe que existem 5.119 estrelas. Nosso povo já contou isso aí, Senhor. A olho nu, né? Era a convenção da época. Não tinha televisão, não tinha nada para fazer, ficavam lá no gramadinho, pastores contando estrelas. 5.120, opa, errei uma aqui, né? Começar de novo. A convenção era essa, 5.100 e poucas estrelas.
Mas Abraão fica quietinho e pensa, a tia Matilde sabe o que diz. Deus revelou isso para mim, eu aceito, são incontáveis. Ainda que eu não entenda, um dia é possível que entenderemos. Detalhe, quando você olha para uma noite bem escura assim, você vê aquela faixa concentrada de estrelas no céu, né? Você sabe que isso ali é um dos braços da Via Láctea, né? É a nossa visão de dentro dela. Se estivéssemos fora dela, veríamos um disco, né, espiralado, que, segundo os astrônomos, tem por volta de 100 bilhões de estrelas, que é o número de neurônios que temos no cérebro. Vimos isso ontem, né? A nossa galáxia, que não é das maiores, ela tem um diâmetro de 100 mil anos-luz. Ou seja, se você tivesse uma lanterna potente o bastante para acender numa das extremidades da galáxia, a luz dela viajando a 300 mil quilômetros por segundo, levaria 100 mil anos para cruzar toda a galáxia. E eu disse que não eram as maiores, né? Há galáxias bem maiores que a nossa. Agora, dizem os astrônomos que existem cerca de 40 bilhões de galáxias. Aí é só fazer uma continha simples, né? 100 bilhões de estrelas vezes 40 bilhões de galáxias, um tamanho médio aí, e você vai ter uma ideia mais ou menos aproximada de quantas estrelas há no universo. Poucas, né? O que Deus falou para Abraão? Conta, se é que tu podes. Assim, mais ou menos, será a tua descendência, né? Incontável. Sabe o que me fascina? Esse texto aqui, Salmo 147, verso 4. Deus conta, ele sim, o número das estrelas, e chama-as todas pelo seu nome. Qual o tamanho do seu Deus, hein? A Bíblia não poderia dizer assim, ó, Deus conhece cada quark do seu corpo. A linguagem era inalcançável. Nem tampouco dizer Deus conhece cada átomo ou molécula de seu corpo. A linguagem mais conhecida ele usou. Deus conta os cabelos. Nossa, é tanto cabelo, né? Alguns mais, outros menos, né? Hoje em dia. Mas enfim, é muito. Alguém já chegou a calcular em 100 mil fios de cabelos, né? Em média, uma cabeça comum. Em média. Agora, hoje, os profetas e Jesus poderiam se referir a outras coisas incontáveis, né? Mas o fato é que as estrelas são incontáveis e Deus as conhece todas. Há pessoas que pensam assim, não, Deus não me conhece. Eu entrei aqui nesta igreja esta manhã, mas Deus não sabe dos meus problemas. Será? Deus até pode se preocupar com o pastor da igreja, com os líderes, mas quem sou eu? Sou um jovenzinho lá, que faço meu cursinho na faculdade lá, vou para a escola, volto e ninguém olha para mim, ninguém se preocupa comigo. Repense suas ideias, porque você tem um Deus que é cuidadoso, um Deus que é zeloso, como vimos na lição da escola sabatina, um Deus que é tão detalhista que chega ao ponto de dar nome às estrelas incontáveis. Quantos seres humanos somos? Somente 7 bilhões. 7 bilhões em comparação com 6 sextilhões, que alguém calculou por aí, seria o número de estrelas, né? No universo visível, pelo menos. Não tem nem comparação. Deus nos conhece todos. Deus conhece você. Tudo que tem a ver com a sua vida, Deus conhece. E cuida de você, é o que é mais importante, né? Tem em vista a sua salvação eterna, sempre. Prossigamos aqui. Isaías 40, verso 22, ali é dito o seguinte, né? Que Deus está assentado sobre a redondeza da terra. Essa palavra é um pouquinho polêmica, pode ser círculo, pode ser globo, né? Não há assim uma definição exata, mas o fato é que sugere a redondeza quando muitas culturas não tinham essa concepção. Alguns até achavam que a terra era plana e havia uma borda que poderiam cair em algum momento, não é? Então já estava lá, antes de Copérnico, Galileu, Colombo mesmo, provarem a esfericidade da terra, e até antes dos gregos que calcularam essa esfericidade, porque Isaías é do 7º século antes de Cristo, antes de Tales e Empédocles e outros gregos aí, que no século IV até estavam chegando a essa conclusão. Só que Isaías não era matemático, Isaías não era tampouco astrônomo, e nem tinha telescópio nem nave espacial. Como que ele sabia disso aí? Como que Moisés sabia que a terra estava no vácuo e Isaías que a terra era possivelmente redonda? Não foi a ciência que lhes deu a resposta. Quem deu? A tia Matilde, que criou o bolo. Foi Deus que revelou isso para eles, né? E o homem, os seres humanos demoraram muito tempo para chegar à conclusão de que de fato é a pura verdade. Jó 28, 25, novamente, um livro de Moisés, 1500 a.C. Ali diz que Deus, ele regula o peso do ar.
Ar tem peso? Os egípcios deviam fazer assim, né? Balançar a mão, não tem peso nenhum. Isso é um absurdo. Moisés, você está ficando louco mesmo. Somente em 1643, o Torricelli inventou um instrumento chamado barômetro, e estava provado que o ar tem peso, pressão atmosférica, mas já estava na Bíblia. Deus, aquele que regula o peso do ar, né? Levítico 13:46, ali não havia médicos, né? Naquele tempo, ainda mais que eles estavam saindo do Egito para a Canaã, então eles dependiam totalmente de Deus e da medicina preventiva que Deus estabeleceu. E Deus estabeleceu o seguinte, ó: se houver alguém doente, com alguma doença aparentemente contagiosa no meio do povo, o que tinha que ser feito? Levar a pessoa para fora do acampamento, deixá-la lá por um tempo, né? E o sacerdote que fazia o lugar de médico iria analisá-la, examiná-la, quando achasse que já estivesse curada, se estivesse mesmo, voltar para o meio do acampamento, para o meio do povo. Como é que chama isso hoje? Quarentena, isolamento, não é? Antes de haver remédios, né, e outras técnicas mais modernas, isso era muito, até hoje é usado, na verdade, né? Era muito útil. E, na verdade, muita gente na Idade Média morreu justamente por não dar ouvidos a esse tipo de recomendação tão simples, né? Os médicos tratavam os doentes ali com a peste bubônica, nem sequer lavavam as mãos, e já iam tratar outros doentes com doenças muito mais simples, né? E a pessoa ia para o hospital com uma gripe e voltava com peste bubônica. Então, não era muito bom ir para o hospital mesmo, né? Agora, quando começaram simplesmente a lavar as mãos e usar a asepsia, as coisas começam a mudar. Mas o princípio já estava muito tempo antes, onde? Na Bíblia. O fato é que o estilo de vida que Deus determinou para o povo ali no deserto, ele faz com que a expectativa de vida deles, que no Egito era de 40, 50 anos, os egípcios não viviam muito mais que isso, no deserto passa a ser de 70. Como diz os Salmos, né? A vida do homem é de 70 anos, mas vive mais até. Só que depois vem aquela cancerinha, né? Aquela coisa, né? Mas até 70. Moisés, com 120 anos, fazia alpinismo. Subiu a montanha, né? E só morreu porque Deus o chamou lá, dormir para levar para o céu. Ele estava bem, com a vista clara ainda, 120 anos. O que mudou? Daqui a pouco a gente vai ver o que mudou na vida dele. Mas enfim, isso aqui é algo realmente espantoso. Além do que já mostrei para vocês, né? Deus orientou Abraão com respeito a um pacto que deveria ser feito com o povo e envolvia a circuncisão. E disse assim: Abraão, você deve circuncidar os meninos com 8 dias. 8 dias. Se Abraão não fosse o pai da fé, um homem que conhece a tia Matilde e confia nela, ele diria assim: mas senhor, não dá para fazer isso quando já nasce? Já está chorando mesmo ali, sangue, já corta e pronto, já resolve. Chora uma vez só. 8º dia, Abraão. Mas por que, Senhor? Tem que ser desse jeito? Se Deus fosse questionado por Abraão, haveria um problema. Como é que Deus ia explicar para Abraão o seguinte, que entre o 2º e o 5º dia de vida, o bebezinho tem corre riscos grandes de hemorragias sérias, pelo fato de que uma substância chamada protrombina, que age na coagulação, ela não está em níveis ainda elevados para atuar. No 8º dia é que ela se eleva a 100% e estabiliza. Deus falou que tinha que ser em que dia? No 8º dia. Mas se Abraão perguntasse, no meu livro História da Vida eu tenho as referências científicas, inclusive das pesquisas, né, que confirmam esse tipo de coisa aí. Na enfermagem dizem que é o mal dos 5 dias, né? Bebê sofrer cortes ou hemorragias. Hoje a medicina consegue contornar isso aí, mas pense numa época em que as cirurgias eram feitas com um facão de pedra, sem anestesia. Tinha que ser algo realmente, né, segundo os critérios de Deus. 8º dia. Por que, Senhor? Para Abraão é o seguinte, senta aí, eu vou te explicar. Na sua circulação sanguínea, o quê? Circulação sanguínea? Eles não sabiam ainda esse conceito. Tá, esquece circulação. No sangue, sabe que isso eu sei, sangue a gente conhece. No sangue existe uma substância chamada protrombina, que vai, juntamente com outros fatores, numa reação bioquímica em cascata, desencadear no fim do processo o que a gente chama de coagulação. Proto o quê, Senhor? Senhor, eu creio e aceito. Tu és soberano. Essas eram as dificuldades que Deus tinha naquele tempo, né, para poder explicar as coisas. Mas a ciência foi avançando. E hoje, numa época de maior incredulidade, a ciência pode dar as mãos à teologia e fornecer respostas coerentes para o como e o porquê.
Eu falava sobre estilo de vida no deserto em comparação com o Egito, né? Olha só, lá no Egito, cuja expectativa de vida é de 40, 50 anos, a medicina era mais ou menos assim. O faraó ficou doente, vinha lá o mago, ele fazia uma beberragem que era mais ou menos assim, dente de burro macerado, sangue de morcego e fezes de rato. Estou chutando aqui, eu não sei bem as fórmulas desse medicamento homeopático aí, eu não conheço. Mas era por aí a coisa, essas beberagens, né? Dava para o faraó beber. Se o faraó não morresse, não morria mais mesmo, né? Estava imunizado, né? Então essa é a medicina. Agora, quando Deus tira o povo do Egito, ele orienta de que forma? Esqueça tudo isso aí, essa bobagem toda. Agora vocês vão caminhar bastante, e caminhavam, né? Vão repousar quando tiver que repousar. Sexta-feira, ao pôr do sol, já para tudo. Vocês vão dormir na hora que eu mandar dormir, a nuvem vai parar, vocês vão parar também. Vocês vão beber água pura da pedra, da fonte. Vocês vão comer um alimento altamente nutritivo, que é chamado maná, para você vai ser perfeito. Resultado. Aliás, esses remédios naturais a gente conhece também, né? Só não vive e pratica quem não quer, porque se colocar em prática também, vai ter a longevidade que eles tiveram. Nem as roupas se gastaram, e eles chegaram lá inteiros, né? Depois de tanto tempo caminhando. Estilo de vida, regras dietéticas, né? Aliás, isso tem chamado a atenção da imprensa. Eu só lamento que chamou a atenção só na Califórnia. Depois vou dizer por que eu lamento. Mas em 2005, a revista National Geographic, ela fez uma reportagem de capa sobre os segredos da vida longa. E descobriu que são 3 as populações do mundo mais longevas. Os italianos da Sardenha, se eu não me engano, os japoneses de Okinawa e os adventistas de Loma Linda, na Califórnia, que estão brigando para impedir que o McDonald's chegue lá. Que coisa, né? Quantas cidades vêm para cá? Eles, não queremos aqui, esse negócio aqui. Então, a revista foi investigar a vida dessas pessoas. E isso chamou a atenção também no Brasil, da jornalista Ana Paula Padrão, que naquela época, em 2008, estava apresentando o programa SBT Realidade. E ela viajou para Loma Linda, para ver de perto o que está acontecendo aqui. Gente, uma senhora com 100 anos tirando carta de motorista, renovando a carta de motorista. Todo mundo, muita gente com 100 anos, 100 e poucos anos, saudáveis, né? Felizes. E eu acabei depois entrevistando a Ana Paula Padrão para a revista Adventista e perguntei a ela o seguinte: Ana Paula, o que mais te chamou a atenção lá em Loma Linda? Ela disse 2 coisas, principalmente. Primeira, solidariedade. Eles se amam, se visitam, eles convivem tão bem, eles são felizes, eles se amam. E segundo lugar, todos são vegetarianos. Eu pensei, puxa vida, ela precisou ir para Loma Linda para ver algo que poderia ver na maior população adventista do mundo, que está em que país? Brasil. E eu espero que o nosso povo acorde para isso, para que nós possamos de outras maneiras chamar a atenção da imprensa, também por causa de nosso testemunho de vida, de estilo de vida, não é? Para que não precisem os jornalistas ir para longe para ver o que na verdade deve ser um reflexo em toda a nossa comunidade, porque nós temos as orientações, temos tudo aqui, e está na Bíblia, o manual da vida. Não é curioso que quando você coloca em prática o que a Bíblia ensina, você é mais feliz, você é mais próspero, você tem mais saúde, você vive melhor? Será que isso é coincidência? Um livro que se adapta tão bem, ou melhor, nós nos adaptamos tão bem, né? Um livro que ensina tão corretamente aquilo que pode ser bom para nós, e além de tudo isso, nos dá o caminho para a vida eterna. Eu não cresci por acaso. É o encaixe perfeito aí de necessidades e de algo que foi projetado para nos servir de bússola mesmo, né? A arqueologia também é uma área que tem trazido muita luz e confirmado poderosamente a historicidade da Bíblia. Por exemplo, apenas 2 exemplos, né? Em 1798 foi descoberta essa pedra aí e traduzida por um francês chamado Champollion, a Pedra de Roseta. Ela traz ali 3 versões de um mesmo texto, uma em grego e as outras em 2 línguas egípcias. Até esse ano aí, o Egito era um mistério fechado. Por quê? Ninguém conhecia os hieróglifos, a escrita hierática e demótica do Egito. Eram misteriosas. Mas, graças a essa pedra, foi possível abrir os mistérios do Egito, porque então ele traduziu a linguagem egípcia, não é? O que eu acho curioso é que em 1798, para nós, como estudantes da profecia, marca também um evento interessante. Qual? O início do tempo do fim. E também a emergência do tal do racionalismo iluminista, quando começam a questionar todas as verdades absolutas, inclusive a Bíblia.
Justamente quando os seres humanos começam a questionar a Bíblia, porque até então não faziam isso, aceitavam a Bíblia com uma fé simples. Na Idade Média, ninguém questionou a inspiração bíblica, né? Agora chegam os iluministas, cheios de si, e começam a colocar tudo em questão. Tem um lado bom disso também, lógico. Mas o detalhe é que Deus, ele age de acordo com a necessidade. No momento em que se questiona as verdades bíblicas do ponto de vista histórico, Deus traz à luz evidências históricas da Bíblia. No momento em que se questiona a Bíblia do ponto de vista científico, Deus se vale da boa ciência para mostrar que ele também tem razão nesses aspectos. Interessante, não? E aí surge a chamada arqueologia moderna. Pessoas questionavam a historicidade da Bíblia, dizendo assim, não, mas tá bom, eu aceito que a Bíblia foi escrita por profetas ali e tal, mas quem me garante que ela não foi adulterada com o tempo? Que os textos não foram manipulados? Que esta Bíblia de hoje é confiável tanto quanto foi a original? Boa pergunta, bons questionamentos, que mereciam boa resposta. E Deus as deu em 1947, quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos. O que aconteceu lá? Resumindo a história, porque a história é bem interessante, né, dos rapazinho que descobriu aqueles jarros e tal. Em jarros assim de argila, havia moedas também ali, e outros artefatos com os quais puderam datar precisamente aqueles pergaminhos. A região ali é muito seca, pouca umidade, eles foram preservados durante muitos séculos. E ao desenrolar esses pergaminhos e estudá-los, o que eles perceberam? Muitos deles eram realmente trechos bíblicos, né, da Bíblia. Inclusive o rolo de Isaías inteiro, intacto. Detalhe, datavam de até 200 anos antes de Cristo. Tá, e daí? A Bíblia mais antiga até então, um códex aí, era do ano 900 depois de Cristo. Ou seja, esse achado, esses pergaminhos bíblicos, eram mais de 1000 anos mais antigos do que a versão bíblica disponível até então. Se você soubesse ler hebraico e aramaico, o que você faria ao descobrir isso aí? Eu vou comparar, né? Vou pegar as versões mais modernas da época e comparar com essa Bíblia aí, que era a versão corrente no tempo de Jesus. E se Jesus usou na sinagoga essa Bíblia e disse, errais não conhecendo as Escrituras, examinais as Escrituras, Jesus, que é Deus, estava autorizando aquela versão descoberta ali. Eles compararam. E sabe o que aconteceu? Os céticos de um lado diziam assim, vamos provar que está tudo errado, quer ver? Foi tudo manipulado. Por outro lado, os que criam, judeus, protestantes, católicos, diziam, não, nós vamos provar que a Bíblia é a palavra de Deus e foi preservada. Resultado de muitos anos de pesquisa, que hoje estão disponíveis na internet, todos os rolos estão lá disponíveis para a sua pesquisa. Estamos aqui hoje ainda, a igreja está presente no mundo ainda, a Bíblia ainda é vendida, claro, porque esses manuscritos provaram que a Bíblia não foi adulterada. Não é tão bom saber que quando a gente lê a Bíblia, a gente pode ter certeza que é a mesma versão que Jesus Cristo leu? Aliás, as Bíblias mais modernas e bem traduzidas, elas são até mais confiáveis do que as outras anteriores a 10 de 40, porque elas incorporaram os conhecimentos que vieram da pesquisa dos manuscritos do Mar Morto. A Bíblia é a palavra de Deus historicamente confiável. A pessoa pode até não aceitar o sobrenatural envolvido na Bíblia, né? Deus como palavra de Deus. Mas se ela questionar a Bíblia do ponto de vista histórico, você pode dizer com toda a mansidão que ela precisa pesquisar um pouquinho mais. Estudar um pouquinho mais a história, porque esse questionamento não se sustenta mais. A oração do sacerdote Horus ao deus, ou melhor, de Pulver ao deus Horus no Egito, ela é bem interessante. É um papiro, foi descoberto, né? E hoje está disponível também. O fato é que muita gente questionava a historicidade das pragas do Egito. Isso é só na Bíblia, não há outra evidência. Até que descobriram esse papiro, em que esse sacerdote fala mais ou menos assim: Horus, ouve minha prece, o rio está vermelho como sangue, o gado morre no pasto que está secando, há trevas sobre o Egito. Onde é que você leu isso aí também? Na Bíblia. E mais uma vez os críticos tiveram que cessar as suas acusações de que o relato das pragas do Egito e o Êxodo seriam apenas uma invenção de uma tribo obscura lá na Palestina. Não é, é histórico. E olha, eu podia ficar aqui muito tempo falando sobre esses achados, não é? Que tem constantemente provado a historicidade da Bíblia. Acharam o sinete, faz 3 anos parece, um sinete da rainha Jezabel.
também era tido como lenda, né? Nabucodonosor, segundo os críticos, nunca tinha existido. Há milhares de tijolos que foram desenterrados agora com o nome dele. Que bom que ele era vaidoso, né? Que ele mandou colocar nos tijolos o nome dele. Eu sou Nabucodonosor. Um desses tijolos está no NASP, nosso Museu de Arqueologia Bíblica. Está lá para você ver. Nabucodonosor existiu. A história foi verdadeira. Então, do ponto de vista histórico, a Bíblia é confiável. É divina? Leia. Porque aí você terá o argumento que para mim é o mais poderoso de todos. A Bíblia tem poder de transformar vidas. Eu já mencionei um caso aqui. Anthony Flew, o maior filósofo ateu do século XX, morreu como um cristão, crendo em Deus. Um outro exemplo, deixa eu mostrar aqui um livro para vocês. O título é As Profecias do Apocalipse e o Livro de Daniel. Eu vou esconder o nome do autor para ver se vocês conseguem imaginar quem escreveu esse livro. As Profecias do Apocalipse e o Livro de Daniel. Mark Finley? Não foi ele. Alejandro Bullion? Não foi, podia ter sido, mas não foi. Quem você acha que escreveu esse livro? Eu creio que seja o maior cientista de todos os tempos. Se eu fosse dar aqui o currículo dele, o que ele descobriu, a gente ia ficar aqui mais um bom tempo. Sir Isaac Newton. Pena que nos cursos de física não estudam esse livro, né? Acho que não, né? Até estudo Principia Matemática, né? E outras obras desse grande cientista, mas o fato é que ele aplicou o seu conhecimento apurado. A mesma precisão que ele usava para estudar a ciência, estudou também a Bíblia com essa mesma precisão. E olha o que ele diz aqui na página desta edição aqui, na página 26, que coisa fantástica. A autoridade dos imperadores, reis e príncipes é humana. A autoridade dos concílios, sínodos, bispos e presbíteros é humana. Mas a autoridade dos profetas é divina e compreende toda a religião. E mais, a predição de coisas futuras refere-se à situação da igreja em todas as épocas. Entre os velhos profetas, Daniel é o mais específico na questão de datas e o mais fácil de ser entendido. Por isso, no que diz respeito aos últimos tempos, deve ser tomado como chave para os demais. Isso foi escrito em 1733. Eu chego a pensar que se Deus não colocasse um freio em Isaac Newton, ele ia acabar fundando o Adventismo. Sim, porque um dos grandes desejos desse homem era descobrir a data do juízo investigativo. Sabiam disso? Ele pesquisou muitas áreas do conhecimento, até áreas assim mais metafísicas, né? Alquimia e tal. Ele queria conhecer as coisas, descobrir. Mas no fim da vida ele se volta para aquele livro que sempre foi o seu livro de preferência. Qual? A Bíblia. Com todo o conhecimento acumulado que ele pôde ter, ele se volta para a Bíblia e queria saber quando Cristo ia voltar. Quem foi que, poucos anos depois, acabou calculando essa data do juízo e estudando a volta de Jesus? Um ex-deísta, depois batista, chamado Guilherme Miller. Ele estudou Daniel, e eu comparo Newton a Daniel, porque Daniel queria entender mais do que podia, e Deus disse: Daniel, calma, pisa no freio, você vai dormir, e no fim dos dias você vai levantar para ver tudo isso tendo se cumprido. Isaac Newton queria descobrir coisas que ainda estavam no futuro, e chegou bem perto. E Deus acho que teve que dizer: filho, calma, você está indo muito longe, você vai dormir. Eu não sei se a afirmação é tão certa quanto a ele, né? Mas eu espero um dia ter aula com o Newton no céu. Já pensaram que privilégio? Uma palestra de Isaac Newton, um homem que era um grande cientista, mas que também foi, e muita gente não reconhece, um grande teólogo, tremendo teólogo. Ele era historicista, como nós somos. Ele chegou muito perto da interpretação adventista em relação a muitos aspectos da teologia, antes de haver adventismo no mundo. Fantástico, né? Recomendo também esse livro aqui, viu? As Profecias do Apocalipse e o Livro de Daniel. Se você faz física, leva para a escola. Leva assim, aparecendo a capa assim para a aula, né? Deixa assim, provocando. Para o professor: o que é isso aí? Opa, isso aqui é um livro de Newton, professor. Quer ler? Quem sabe ele aceite, né? E um outro livro que eu quero citar aqui para vocês é este aqui do Cid Moreira. Boa Noite é o título do livro. É a biografia escrita pela esposa dele. Olha o que o Cid Moreira diz aqui na página 182. Sou uma pessoa
que teve grande credibilidade em meu trabalho. Imagina agora a voz dele aqui, tá? Não, esqueça a minha. Ele falando aqui, tá? Onde quer que eu fosse, tive relacionamentos amorosos, era reconhecido por um país inteiro, onde quer que eu fosse, tive relacionamentos amorosos com muitas mulheres bonitas e inteligentes, tive dinheiro, prestígio, cultura, usufruí de conforto e pratiquei esportes, vivo em uma das cidades mais bonitas do mundo, quase em frente ao mar. Viajei e visitei várias partes do planeta, assisti a grandes espetáculos de música e peças nos mais renomados teatros e casas de shows do mundo. Então, muitos vão insistir que isso é sucesso. E tudo que um homem precisa nesta vida, eu vou dizer do fundo do meu coração, é tudo ilusão. Como refletiu tão bem o sábio rei Salomão, é tudo ilusão. E esse livro diz que a vida dele começou a mudar quando ele foi convidado pela casa publicadora para gravar em áudio, né, um CD com os capítulos do livro Caminho a Cristo. E ele fala que ao ler esse livro de Ellen White, ele começou a ser levado a estudar a Bíblia, porque o livro de Ellen White cita a Bíblia em várias ocasiões. Ele começou a pesquisar na Bíblia aquilo lá, e aquilo foi abrindo o entendimento dele, e ele começou a ser transformado. E ele admitir isso aqui é algo fantástico, né? Tudo vaidade. Por que eu citei aqui Isaac Newton, Cid Moreira? Porque eu quero dizer o seguinte: se Deus foi capaz de tocar a vida do maior cientista de todos os tempos, se Deus foi capaz de tocar a vida de um dos maiores comunicadores do Brasil, e mostrar-lhes que não há sentido nas coisas deste mundo, não ser quando você contempla a eternidade, Deus pode mudar também a sua vida. Deus pode transformar o seu caráter, o seu coração. E para mim não há argumento maior em favor da palavra de Deus do que esse. Lendo livros seculares, Shakespeare, o Capital e outros mais, você até pode adquirir cultura, mas não um novo coração. Somente a Bíblia tem esse poder. Por quê? Porque não é apenas um livro, ela é a palavra de Deus. Eu quero chamar mais uma vez aqui o trio de Araraquara para cantar uma música de entrega, uma música que fala de um outro lugar em que poderemos viver. A Bíblia é como uma luneta que aponta para nós o caminho certo, o rumo certo, e por meio dela podemos vislumbrar uma nova vida, uma nova realidade. Eu fico feliz de saber que estou em boa companhia quando penso em Isaac Newton, um homem que usou as lentes do conhecimento racional e também as lentes da teologia, e que com certeza por isso enxergou muito mais longe do que os seus pares. Quando Newton diz que ele estava apoiado sobre ombros de gigantes, com toda a sua humildade, se referindo a Galileu, Copérnico e outros, na verdade ele poderia dizer: eu estou apoiado sobre o ombro de um grande gigante, que me deu não só conhecimento, mas me deu um sentido para a minha vida. Esse gigante se chama Jesus Cristo. E eu espero que nesta manhã você também possa decidir aceitar esse Deus maravilhoso em sua vida. Leia mais a Bíblia, tenha mais contato com esse Deus que quer se revelar a você e dizer por que tantas coisas, tantos porquês. Ele quer revelar também isso a você. Não se contente apenas com os comos, né? Mas busque o porquê das coisas. E lembre-se de que apenas aquele que o criou é que pode dizer por que você existe, por que você está aqui nesta manhã e por que você tem um destino maravilhoso o aguardando. Enquanto o trio canta, eu gostaria que você fizesse, aí onde você está mesmo sentado, uma oração de entrega, de consagração e de decisão, dizendo para Deus que você quer ser uma nova pessoa, uma pessoa diferente, uma pessoa dedicada a esse Deus maravilhoso. Tome a decisão de estudar mais a Bíblia, aproveitar melhor o seu tempo, deixando as futilidades da vida e buscando aquilo que realmente vale a pena, aquilo que realmente pode lhe dar a vida eterna. Aproveite esse momento para orar e entregar seu coração mais uma vez a Jesus.
Confia Cristo em seu poder, no seu Espírito de amor. E viverei na glória e vinda do meu Rei. Sim, eu espero um outro lugar, outro viver, onde meu sonho é ver Jesus e sentir seu olhar em mim. Meu coração espera, minha alma anseia. Não posso ver esse dia chegar, esse dia, quando eu estarei no outro lugar, no outro Sim, eu espero um outro lugar, outro viver, onde meu sonho é ver Jesus e sentir o seu olhar em mim. Meu coração espera, minha alma anseia. Não posso ver esse dia chegar, esse dia, quando eu estarei no outro lugar, no outro viver. Eu gostaria de saber quantos aqui nesta igreja gostariam mesmo de um dia estar neste outro lugar, neste outro viver e poder ver Jesus face a face, pessoalmente. Quantos gostariam? Você quer ficar em pé para nós orarmos? Diante de Deus, pedindo que Ele lhe dê a certeza da salvação. Sabem, há grandes chances de que tudo isso seja realmente verdade. Nós cremos que é. E seria realmente pouco sábio arriscar essa tremenda possibilidade de haver vida eterna por causa de orgulho, vaidade ou apego a prazeres transitórios. Vale a pena nos mantermos firmes neste caminho, de mãos dadas com Jesus, para que logo, logo nós estejamos diante dele, do grande cientista de todo o universo, e poder aprender tanta coisa aos pés dele, viajando por planetas incontáveis, nessas férias que nunca mais terão fim. Falta pouco. Permaneçamos firmes. Universitários, façam da Bíblia seu livro de cabeceira. Vocês têm muito o que estudar, têm realmente muitos compromissos, mas não se esqueçam, o maior compromisso de vocês é com Deus. Para sobreviver a essa fase especial da vida de vocês, é preciso muito comunhão com Deus. Vocês têm que andar 2, 3, 4 milhas a mais, mas vale a pena. Deixem um rastro de luz por onde vocês passarem. Uma vez, quando eu estava quase desistindo do meu curso de jornalismo por causa do secularismo da universidade,
do mundanismo, como a gente diz. Alguém me disse, onde as trevas são mais intensas, ali nossa luz tem que brilhar. Assuma isso como um compromisso seu, de fazer com que sua luz brilhe justamente onde as trevas são mais intensas. Há muitas pessoas sinceras lá, precisando do seu conhecimento e do seu amor. Antes de orar, eu quero citar aqui uma frase de outro grande cientista cristão chamado Blaise Pascal, que disse: se o homem não foi criado por Deus, por que só é feliz com Deus? Feche os olhos e vamos orar. Bom Deus e Pai, obrigado porque nesta manhã Tu nos ajudaste a tomar mais uma vez a decisão de permanecer firme em Teus caminhos. Ajuda-nos a dispor de mais tempo para estudar Tua palavra, a carta de amor que Tu nos deste. Ajuda-nos a mostrar às pessoas que o Teu livro é um livro coerente, é um livro racional e um livro capaz de transformar vidas, porque transformou a nossa mesmo. Abençoa esta igreja de São Carlos, que cada jovem adulto aqui nesta igreja se compenetre de sua missão sagrada de dar a razão de sua fé racionalmente, com amor e paciência às pessoas que estão tateando no escuro, buscando onde fundamentar suas convicções. Que nós sejamos testemunhas Tuas por onde quer que passarmos, Senhor. Abençoa este sábado, que nós possamos continuar em comunhão Contigo e que nós voltemos aqui às 17 horas, às 5 horas da tarde, para mais um encontro Contigo. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.